Cefito, diretoria e demais colegas, pela oportunidade de falar das práticas integrativas nos 50 anos. Uma tarefa difícil, né? A última palestra do dia. Parabéns para vocês que resistiram ao dia de hoje, com tanto conhecimento. Agradeço aos que ficaram. E vamos lá. A minha tarefa é falar um pouquinho sobre de onde viemos e para onde vamos, para as duas profissões, para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, uma especialidade que as duas profissões podem realizar. Então, eu vim daqui. Aqui está o vice-presidente, doutor Adriano Conrado Rodrigues, e temos mais uma colega aqui presente também. Obrigada, Flávia. Então, eu vim daqui, da PUC, como vocês viram, já tenho 25 anos, metade dos 50 anos, não parece, né? Mas já tenho 25 anos aí dentro da profissão. Então, nós viemos de uma grade curricular bastante comprometida com a área da ciência, da saúde, da educação, da ciência social e com viés, né, filosófico, histórico, antropológico, que além, claro, de fortalecer músculos, alongar tendões, melhorar e ampliar a amplitude de movimentos, equilíbrio, coordenação motora, adequar postura, avaliar toda a questão ergonômica, nós também temos uma intenção de adequar, ajustar, minimizar, adaptar e reabilitar essas pessoas acometidas com patologias, sejam neurológicas, ortopédicas. Nossa, tem um relógio gigante aqui para falar de 5.000 anos de histórias em 20 minutos. Então, essas patologias, né, sejam elas adquiridas ou congênitas, temporárias ou permanentes. Então, as nossas duas profissões, nós temos essa tarefa. E, sobretudo, o profissional da fisioterapia e da terapia ocupacional e todas as suas especialidades são integrantes de uma equipe interdisciplinar. E essa equipe interdisciplinar, ela usa instrumentos como recurso terapêutico, né? E todas são subsidiadas pela ciência. Hoje, todas as palestras, pelo menos a que eu assisti, todas falavam em ciência baseada em evidência, porque senão nós não temos como comprovar a eficácia e a segurança para o paciente. Então, nós concluímos que fazemos parte de uma ciência reabilitadora de funções psíquicas, físicas, sociais e escolares. Mas o que é reabilitação? A gente fala muito de reabilitação, mas eu fui pesquisar um pouquinho o que é reabilitação para falar para vocês. A reabilitação, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um conjunto de medidas que auxiliam o indivíduo que experimenta uma determinada incapacidade para alcançar ou manter um funcionamento e que necessita de auxílio. Então, seja físio, seja TO, nós precisamos de lançar mão de alguns recursos, né? Então, o Bobat utiliza bola, o Pilates utiliza um bocado de equipamento, integração sensorial mais um tanto, a quiropraxia e por aí vai. Então, a reabilitação, ela fornece às pessoas com algum tipo de limitação ferramentas para essa independência, seja ela total ou parcial. A reabilitação ela engloba um espectro de metas que inclui desde a prevenção da perda de função, melhoria de restauração, compensação por perda de função, quando a gente adapta um membro ao outro. E esse processo de reabilitação, ele inicia com uma identificação desses limites, que hoje nós podemos usar alguns métodos avaliativos, CIF, MIF, enfim, um bocado deles, que a gente chama aí de avaliação. A avaliação realizada
nós determinamos uma conduta, né, a conduta mais adequada para o paciente. Aqui vale lembrar que técnicas e métodos são limitantes, indivíduos não são limitantes. Então, o Pilates vai até um tanto, a quiropraxia até um tanto, a osteopatia outro tanto, a acupuntura outro tanto, mas a gente sabe que esses indivíduos, pela própria plasticidade cerebral, são indivíduos que acabam surpreendendo. O vice-presidente chegou agora, perdeu de ver você em 1992, depois eu volto. Então, nós podemos citar na fisioterapia e na terapia ocupacional alguns autores que fizeram parte de nossas formações e da nossa história. Aqui, então, segue também uma pequena homenagem a alguns dos professores e alguns autores de livros. Perdoem-me aqueles que não foram citados, mas foram lembrados, mas eu tive que escolher alguns, né? Então, aqui a gente tem aqui Felipe Pinel, né, que quem é da saúde mental, e Freud também, são autores que a gente acaba estudando, lendo, e acaba se envolvendo e apaixonando. Michel Foucault, Nice da Silveira, a Sônia Guzman, né, já falecida, a Lígia Carvalho, né, Bobat, integração sensorial. Então, quando a gente lembra desses nomes, a gente lembra de pessoas que fizeram parte de toda essa nossa trajetória. Quem nunca, né, quem nunca estudou provas e funções musculares com Kendall, um casal de fisioterapeutas, Jo Benetton, Maria de Lourdes Ferriotti, Dirceu Costa, né, da fisioterapia respiratória, o Dul, da fisioterapia aquática, e Still, da osteopatia, Joseph Pilates, né, de Pilates, e aí Maria Cândida, Liana Thanos, e o memorável Roberto Ciasca, que eu tive o prazer de ser aluna dele. E para onde nós vamos com a especialidade de acupuntura? Então, a gente sai de uma formação bastante conservadora, tradicional, da área física e psíquica, e a gente vai para a MTC, né, que é a medicina tradicional chinesa. E ela nos direciona para outros autores e outras teorias. Quem são? Então, a gente vai lá para os imperadores chineses, né, antes de Cristo, bem antes. Vamos para as teorias de Yin e Yang, que, na verdade, Yin e Yang não tem nenhuma conotação esotérica, né? São dois opostos que contêm uma sementinha do outro, né? Então, ora eu sou Yang, ora eu sou Yin. Hoje, por exemplo, eu estou com uma deficiência de Yang horrorosa, porque um frio, para onde você vai aqui é um frio danado, e eu que já tenho uma deficiência de calor, que é Yang, então estou aqui congelando, vai demorar uns 3 meses para me aquecer novamente. E aí a gente vai para a teoria dos 5 elementos, e a gente chega nas práticas integrativas e complementares. As práticas integrativas e complementares, ela tomou forma no Brasil, depois da declaração de Alma-Ata, na Rússia, e depois de uma conferência aqui, nos anos 80, uma conferência nacional de saúde. Eu participo de um conselho municipal de saúde, e eu vejo a importância que é a gente estar debatendo sobre saúde pública. Então, as práticas integrativas, ela teve início aqui. E através deste olhar atento e consensual, que as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde aprova, né, a portaria de 2006, aonde ela coloca as práticas integrativas e complementares como uma resolução. Então, a gente tem aí o Ministério da Saúde do nosso lado, onde coloca a acupuntura, a homeopatia, a antroposofia, a fitoterapia, o termalismo, e outras práticas em 2006. Essa resolução, ela mudou, né? Em 2017, nós acrescentamos aqui a arte-terapia, a biodança, a meditação, como o próprio Vinícius disse ali no Dante,
os pacientes de recuperação cardiovascular, de reabilitação, todos fazem a prática de yoga também. Então, nós temos esse subsídio, né, do Ministério da Saúde, que nos ampara legalmente dessa prática. Além da portaria do Ministério da Saúde, a gente tem também alguns objetivos que acabamos nos respaldando também. Quais são eles, né? Por que a gente tem acupuntura dentro das UBSs, dentro de alguns serviços, né, de reabilitação grande? Por quê? Porque a gente previne agravos, né? A gente promove e recupera a saúde. Então, é uma forma diferente de trazer aquele paciente que talvez não possa fazer o Bobat, não possa fazer o Pilates, por causa de uma restrição bastante limitada ali, acamada. A acupuntura, ela pode proporcionar ao paciente que está bastante comprometido à prática da acupuntura. Então, esses pacientes, a gente leva esse trabalho e torna bastante humanizado também. Então, ele contribui também com o aumento da resolubilidade e ampliação de acesso. Então, nos atendimentos domiciliares, nos programas de governo, né, de municipais, estaduais, a gente tem os profissionais que podem ir até a residência desse indivíduo, depois de cadastro, depois do serviço social fazer toda uma anamnese. Então, depois nós temos também uma resolução do COFITO, que nos assegura, né, as duas resoluções das duas profissões, e aqui meu privilégio está podendo falar para as duas profissões, e quem é acadêmico aqui, a minha função também é fazer se apaixonar pela profissão e pela especialidade de acupuntura. Eu sou uma entusiasta e apaixonada por isso, então talvez por isso que o Adriano tenha me escolhido para estar aqui falando sobre isso. Eu só tenho mais 18 minutos, eu ficaria aqui mais um tempinho. Então, o COFITO, depois que aprova a especialidade, né, nós precisamos fazer uma prova de título. A minha titulação é antes da prova de título, né, porque vocês viram que eu tenho aí alguns anos já de profissão. Então, na época que eu fiz a minha especialidade, era um pouquinho diferente, eu não fiz a prova de título, eu fiz a pós-graduação em uma escola que já era permitida pelo COFITO. Hoje não existe mais isso, tá? Quem ouvir o podcast do CREFITO 3, número 28, o doutor Cepeda, ele fala um pouquinho sobre a prova de titulação. Todo ano tem, né? E é divulgado isso, então você faz uma formação que tem que ter pelo menos umas 1.200 horas de formação prática e teórica, e depois você faz a prova de título, então é reconhecida como especialidade. Bom, depois de tudo aprovado, legitimado, ficou fácil? Não ficou fácil. Aí a gente vai escolher as técnicas e aqueles instrumentos lá atrás que eu falei para vocês, como é que a gente vai escolher, como que a gente vai tratar desse paciente, né? A MTC, ela tem uma avaliação prévia que envolve uma anamnese, um histórico ocupacional do paciente, a idade, o sexo, a moléstia atual, as comorbidades, né? Esse paciente ele tem uma patologia primária, mas tem algumas comorbidades, então a acupuntura também tem contraindicação. A acupuntura não serve para tudo e não melhora tudo. Erroneamente quem pensa dessa forma. Então, alguns aspectos práticos e próprios da MTC. A teoria dos 5 elementos, que é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, né, que engloba aí a terra, metal, água, madeira, fogo, que demoraria mais de 16 minutos para falar só sobre isso. Nós temos algumas substâncias vitais, que é o Qi, que não tem uma tradução, mas a gente fala energia, essência, né? O Xue, que é o sangue, o Shen, que é a mente, o espírito, o Jing, que é a essência, Jinhe, líquidos. A gente aprende chinês também, é bacana porque a gente tem
esse plus na aula de medicina tradicional chinesa. A gente tem a teoria dos 8 princípios, né, que é o yin yang, exterior e interior, excesso deficiência, calor e frio. E o sistema Zhang Fu, que é de órgãos e vísceras. E agora eu vou mostrar um pouquinho, então, bem rápido, quais são esses instrumentos que a MTC tem. A Tuiná, depois eu vou mostrar uma figura para vocês do que é a Tuiná. A Tuiná é uma massagem chinesa, bem gostosa, a acupuntura sistêmica, que é a agulhinha, a moxa bustão, a ventosa, a fitoterapia e a dietoterapia, além das práticas físicas, que são todas essas, a auriculoterapia também, que o nosso colega se embananou ali na hora de falar. A acupuntura sistêmica, então, são as agulhinhas, e aí as agulhas, elas têm tamanhos diferentes, espessuras diferentes, e aonde nós a colocamos também exige ali um certo cuidado, porque a acupuntura mata também, tá? Então, dependendo do ponto que você coloca no tórax, pode dar um pneumotórax, e aí o seu paciente morre. E a gente pode, inclusive, perfurar também algumas artériazinhas. Então, na China, que eles usam umas agulhas bem grandes, se a gente não toma cuidado com o vasoconcepção, aqui a gente pode pegar, inclusive, a artéria aorta. Eu gosto de falar sobre isso, porque, às vezes, os alunos, os acadêmicos que estão aqui, acupuntura legal, né? Vou sair agulhando as pessoas. Não, toma muito cuidado, porque é bastante perigoso também. A gente tem um ponto aqui. Tem algum acupunturista aqui? Tem? VC17, P1, F14, né? Se a gente não tomar cuidado, mata, dá pneumotórax. Então, a moxa de Artemisia, essa moxa, ela tem um cheiro bastante característico, então, quem tem um consultório, que tem um paciente atrás do outro, o paciente que entra depois, que a gente faz moxa, que cheiro é esse, né? Lembra um pouco a cannabis. E aí, uma vez, eu tinha um paciente, e do lado de fora, meu marido está aqui presente, ele é neuropediatra, e tinha um pai de paciente que era da polícia da metropolitana, e aí ele sentiu um cheiro e questionou a secretária que cheiro que era aquele. E aí eu tive que explicar que era a moxa de Artemisia. A Artemisia é anti-inflamatória, então para dor é excelente, mas eu posso colocar a moxa para quem tem excesso de calor, yang? Não, porque eu estou dando calor para a pessoa, né? Então, por isso que os critérios de diagnóstico são muito interessantes, importantes. Eu uso bastante hoje a moxa de carvão, então, para não ter perigo de ser presa. Então, eu não tenho que ficar me justificando lá porque que o consultório está aquele cheiro, né? Então, é uma moxa que também gera calor, mas não tem o cheiro. O guaxá é bem interessante, é gostoso. Antes, ele era feito com chifre, né, de alguns animais. Sim, falando em chifre, na China antiga, o sistema de agulhamento era com dentes de animais, ossos de animais bem afiados, e eles não tinham essa tecnologia que a gente tem hoje. Apesar de ser milenar, a gente não precisa hoje mais utilizar, né, dente e nem chifre, né? O guaxá que eu uso é uma resina. Então, aí a gente pode trabalhar a vascularização de alguns músculos, né, grandes músculos paravertebrais, quadrado lombar, trapézio, e disseminar a energia, né, estagnada. Esses termos, para quem é acupunturista, é interessante, mas eu não vou poder falar muitos termos técnicos, porque a maioria não é, e eu estou querendo apaixoná-los. O martelo de ameixeira também é uma técnica que eu posso estar utilizando em alguns pacientes. Eu geralmente utilizo em criança, que não quer que eu deixe a agulha, que tem medo da agulha, então eu fico fazendo um trabalho naquele ponto que eu quero que ele seja trabalhado com o martelinho de ameixeira. A ventosa,
Antigamente, quando eu aprendi, a gente colocava algodão aqui no fundo, punha fogo e virava, né, no paciente. E torcendo para aquilo apagasse logo e não queimasse, né? Graças a Deus nunca queimou. Mas hoje a gente tem a ventosa com pressão, então a gente coloca aqui, geralmente, coloca no corpo todo, mas no chu dorsal dos pacientes. O chu dorsal são pontos da bexiga, onde a gente tem também não só uma função do ponto, mas uma função mental, né? Cada órgão da bexiga é responsável por um sentimento, né? Tristeza, preocupação, raiva, enfim. E a gente vasculariza um pouquinho aquela região e tira a estase e melhora. A sangria auricular é utilizada para várias patologias, mas também para tirar exstagnação, excesso também, excesso de pressão alta, né, excesso de febre, excesso, tudo que é excesso de dor, principalmente, a sangria é interessante. Lian Kun, que é uma prática de atividade física muito gostosa, interessante, feita em parques. Hoje a gente aqui no Parque do Ibirapuera, Vila Lobos, tem essa prática, é bem legal também. E a gente faz uma atividade no corpo todo. A auriculoterapia, existe a auriculoterapia chinesa, existe a auriculoterapia francesa, e aí cada profissional na sua formação pode optar pela sua prática, mas é funcional, ela tem terminações nervosas, depois eu vou falar um pouquinho sobre terminação nervosa, e tronco cerebral bem aqui atrás, então a gente fica estimulando aquele ponto do qual você quer estimular. Uma coisa interessante na prática, das práticas integrativas, principalmente da acupuntura, a gente trabalha com padrão. Então, esse padrão, ele rapidamente muda, e se a gente não muda a conduta na próxima sessão, que tem que ser reavaliada com uma certa frequência, infelizmente, a gente pode também mudar o padrão daquela pessoa e voltar ou piorar o quadro dela. A fitoterapia é uma mágica, né? É uma alquimia, eu costumo dizer, porque a gente aprende ali a trabalhar com as plantas medicinais e é uma delícia. Então, a gente pode sedar, a gente pode estimular, a gente pode trabalhar com plantas anti-inflamatórias para melhorar aquela dor. E volto a dizer, paciente que está acamado ou que tem alguma doença incapacitante, a acupuntura, a fitoterapia, ela pode ajudar muito a equipe interdisciplinar, né? Então, o profissional de acupuntura é um profissional de reabilitação que tende a ter um maior espaço dentro das UBSs, dentro dos centros de reabilitação, devido a essa vantagem que, né, se a gente pode chamar de vantagem, que a gente pode trabalhar, não tem a contraindicação, se for bem realizada, bem prescrita, então, é um profissional que tende a crescer. Então, quem é acadêmico, repensem, se estavam querendo fazer osteopatia, quiropraxia, repensem na acupuntura. A Tuiná é uma massagem chinesa também, e nada impede, claro, que numa sessão de acupuntura você possa fazer aí várias intervenções, né? As condutas, inclusive, elas podem ser mudadas de tempo em tempo. Mecanismo de ação, quando a gente fala em prática baseada em evidência, eu tenho que trazer para vocês como é que funciona isso quando a gente coloca a agulhinha na pele, né, na derme, epiderme do paciente. Mas a gente tem uns paranauê um pouco diferente, que isso a gente não pode falar hoje, não vai dar tempo, porque eu tenho 6 minutos. Mas a prática baseada em evidência eu trouxe para vocês.
A gente tem um mecanismo, quem lembra do Guyton, né? Quem estudou fisiologia no Guyton, e eu estava na faculdade, meu Deus, por que eu tenho que aprender isso? E eu fiquei de exame de fisiologia, mas hoje eu vi que é importante a fisiologia. A gente tem um sistema nervoso central, periférico, os neurônios aferentes, que são sensitivos, que conduzem o impulso até o cérebro. E esses impulsos, é quando a gente enfia a agulhinha aqui, ou a acupressão, ou a tuiná, ou o guaxá, qualquer estímulo realizado na pele, então a gente está estimulando o neurônio aferente. Esse neurônio aferente, ele sobe, e o neurônio eferente motor, ele responde com uma informação, seja em músculos ou interno, como glândulas. Então, aonde que estão localizados os pontos de acupuntura? Em nocioceptores, né? Então, são fibras nervosas, e aí a gente tem algumas fibras, relembrando um pouquinho, as fibras A, fibra C. Então, uma é mais lenta, outra é mais rápida. E aí a gente consegue ter, dentro do padrão de escolha, essa condução mais lenta ou mais rápida. Isso tudo, depois, quem quiser, a gente pode conversar um pouquinho ali no individual. Esse slide ficou pequeno, mas é mais ou menos assim. Se a gente pegar a fisiologia da sensibilidade, né, a fisiologia, o tato, ele promove a pressão. Então, a gente poderia usar aqui a técnica da ventosa, do guaxá, da tuiná, e ela lida naquelas camadas, né, abaixo da derme. A temperatura, que seria ali o gelo ou a moxa, né, que existem outros receptores sensoriais. E se a gente agulha, ela tem um nocioceptor, que é uma terminação nervosa livre, que são as mais superiores, ou as superficiais. E as minhas considerações finais, faltando 3 minutos, recorde. Independente da especialidade, né, que nós aqui, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, independente da especialidade, a gente deve ter boas práticas, né? Então, toda a nossa vida profissional, ela deve ser regida pelas boas práticas, né? Submeter a uma graduação completa em instituições de ensino presencial, a briga, né, do CREFITO, do COFITO, em estar contra a educação à distância, né? Então, a gente tem que ter uma graduação completa em ensino presencial, buscar as atualizações, trabalhar em equipe, lembrar que a gente não é concorrente um do outro, deixa a vaidade de lado, nós somos uma equipe interdisciplinar, que a gente pode colaborar um com o outro. Volto a dizer, todas as técnicas e métodos têm as suas limitações, Bobat, quiropraxia, osteopatia, pilates, a própria acupuntura, tudo tem as suas limitações. Então, a gente vai até um tanto, né? E depois outro tanto, a gente tem que pedir socorro, né? Então, quando a gente exerce a nossa profissão em clínica, consultório, a gente tem que sempre manter o alvará da vigilância sanitária em dia, atualizado, assim como o Cadastro Nacional de Estabelecimento, que é o CNES, o registro, as anuidades e o cadastro do CREFITO em dia. E lembrar que um dia também a gente pode ser paciente, a gente pode estar naquela condição de necessitar de um socorro, né? Aqui eu citei algumas as especialidades, mas isso aí rapidinho eu vou passar. Eu gostaria de deixar essa frase para vocês, que nenhuma opinião seja uma convicção absoluta e imutável. Que o dia de hoje seja sempre uma passagem feita de soma das experiências de ontem, enriquecida das experiências de amanhã. Somente com esta condição, nosso trabalho nunca será monótono e nem sem esperança.
Então, essa frase eu acho que vem de encontro de onde viemos e para onde vamos, tanto fisioterapeutas quanto terapeutas ocupacionais. É uma honra estar aqui falando para as duas profissões, é uma honra, inclusive, fazer parte da gestão do CREFITO atual, uma equipe muito séria, muito empenhada, muito dedicada, muito compromissada com a profissão e com a atualização e as boas práticas também. Então é isso, muito obrigada. E o nosso corpo fica assim quando a gente faz a acupuntura. Obrigada.